Estava aqui fazendo uma leitura e algo me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar. Vou ler só um pedacinho que diz assim: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E uma palavra saltou aos olhos quando eu li aqui epidemias. E eu fiquei pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Na pandemia do coronavírus. E a gente ouve tantas coisas, né? Tantas palavras, noticiários, profecias. A gente recebe vídeos, né, de pessoas falando que tem determinada opinião, que já tinha um estudo sobre isso. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, será que não é exatamente sobre isso que esse texto está falando? Esse texto, ele se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 10 e 11. E muitas pessoas têm, né, às vezes a versão, a Bíblia, pensam que o assunto é religião, mas a Bíblia é um livro que fala sobre toda a história da humanidade. E ela, de uma forma muito sábia, está falando sobre esses dias atuais e às vezes a gente não se dá conta disso. Nesse episódio, os discípulos estavam perguntando para Jesus: que sinais a gente vai ter para saber quando isso vai acontecer? E aí ele fala desses sinais. Levantar-se-á nação contra nação. A gente tem visto muitas guerras, né? Reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Mas os discípulos pediram sinal sobre o quê? Eles estavam falando sobre algo que Jesus disse que aconteceria, né? E eu vou repetir, eu não estou falando de religião, estou falando de fatos históricos, né? A existência de Jesus, a realidade de Jesus, ela é inegável, ela está nos livros de história, né? E ele veio a esse mundo, né? Ele viveu aqui e ele prometeu, ele fez uma promessa para os homens, né? Em Mateus 20, versículo 17, diz o seguinte: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos. E no caminho ele lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Filho do Homem era um outro título que era dado para Jesus. E a gente sabe pela história que aconteceu exatamente isso. Ele foi entregue aos sacerdotes, ele sofreu e ele foi morto numa cruz, né? Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Jesus, ele avisou seus discípulos que ele ressurgiria e ele cumpriu. Ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Em Mateus 28, diz o seguinte: depois que ele já tinha sido morto, né, tinha sido crucificado e tinha sido sepultado, no fim do sábado, né, na virada do dia, aconteceu o seguinte: ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Né? Duas mulheres que acompanhavam Jesus foram ver o sepulcro. Mas havia um anjo lá na porta. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que vocês buscam Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque Jesus disse que seria morto e ressuscitaria. E ele cumpriu. A história registra sobre isso. Não só o texto bíblico, né? Mas a história da humanidade fala sobre isso. Só que ele fez uma outra promessa. Essa outra promessa está em João 4, João 14, versículo 1. Jesus, falando com os discípulos, disse assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: Quando eu for e vos preparar um lugar,
Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus falando para os discípulos. Aí um discípulo chamado Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não fala ninguém vai ao Pai, né? Como se fala, eu vou ao Pai, ao céu. Não, ele fala ninguém vem ao Pai. Isso mostra que ele estava com o Pai. Então, em todo tempo, Jesus não saiu da presença do Pai. Ele é o caminho até Deus. Muitas pessoas falam que acreditam em Deus, que confiam em Deus, né? Oram a Deus. É muito difícil. Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa que falasse assim, não acredito em Deus, um ateu mesmo convicto. Eu nunca encontrei, né? Ouço falar que tem pessoas, né, que se colocam dessa maneira. Acho muito difícil alguém, né, afirmar isso. Não acredito em Deus, Deus não existe. Mas o texto bíblico não fala que acreditar em Deus faz com que eu vá na direção de Deus, faz com que eu encontre Deus. O texto fala que só há um caminho para chegar a Deus. E esse caminho é Jesus. Eu sei que vocês podem até estar pensando, Raquel, você que acredita nisso. É verdade. Mas eu acredito tanto que eu preciso compartilhar isso com vocês. Mesmo que vocês não acreditem, mas eu tenho que falar isso com vocês. Que há um caminho para chegar a Deus. E esse caminho é Jesus. E eu fico pensando, se ele prometeu que ele ia morrer e depois iria ressuscitar, e ele ressuscitou, eu penso que ele vai cumprir a outra promessa. Eu penso que ele virá. E aí a gente volta àquele primeiro versículo, né? Que eu li para vocês. Antes disso, eu quero ler o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Jesus foi elevado às alturas à vista deles, né, dos discípulos que estavam perto dele. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Então, eu só queria deixar essa proposta para vocês, né? Será que ele vai cumprir? Será que ele realmente vai voltar? E os discípulos estavam perguntando exatamente isso para ele. Jesus, mas quais os sinais? Como é que a gente vai saber, né? Qual a época em que isso vai acontecer? Quando é que você vai voltar? E aí Jesus deu aquela resposta. Eu vou repetir para vocês o primeiro versículo que eu li. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. Epidemias. Será que Jesus não estava falando do Covid-19? Fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Só para vocês pensarem, ele cumpriu o que ele falou. E ele já deixou uma outra promessa. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. E será que esse Covid-19 já não faz parte desses sinais que estão aqui? É só para a gente pensar, tá bom?